Bem, estamos voltando aqui para o nosso segundo tempo. Pode fazer a explanação, Flávio, que você leu, né? Você terminou lendo ali Eu o vou dar fim do uma, parágrafo. eu vou dar uma lida por causa da Ana Cláudia. Ah, sim, sim. A realização divina começará no íntimo das criaturas, constituindo gloriosa luz no templo interno. Aí, ó, vou parar aqui. Então, ele diz de novo aqui, ó, a realização divina, né? Olha só como é um algo muito profundo, que a gente ainda está longe de entendimento disso aí. Começará no íntimo das criaturas. É o que conheça-te a ti mesmo, aquela virada para dentro de si, né, para o nosso eu, é lá no interior nosso, né? É a nossa mudança interna, constituindo gloriosa luz do templo interno. Não surge a comum apreciação, porque a maioria dos homens transitam semicegos, através do túnel da carne, sepultando os erros do passado. A gente não vai generalizar, como ele aqui não generalizou, né? Transitam semicegos. Ele poderia botar transitam cegos. Mas, por exemplo, nós já não estamos transitando cegos. E como nós, muitos também já não estão transitando cegos. Mas a maioria, né, ainda mais no mundo de provas e expiações, que não tem esse entendimento, não tem essa condição de estudo, ou se tem, não chegou ainda um entendimento real do que é colocado para ele, ou de como é colocado para ele, ou de quem coloca para ele, né? Que de repente o professor dele, ou então o orientador, o palestrante dele também não tem tanto conhecimento, continuam ainda nessa condição de tirar aqui o sêmen, e aí transitam cegos, através do túnel da carne, sepultando os erros do passado culposo. Ou seja, ainda mais se você não acredita nessas correntes religiosas, não acredita na reencarnação. Se você não acredita na reencarnação, você vai culpar os erros do passado culposo. Mas os erros do passado culposo são os erros para eles dessa vida. Porque se ele morre vai para o céu, ou se ele é bonzinho, ou se ele morre e é malzinho vai para o inferno, quais são os erros do passado? Os atos do passado dessa vida. Então, se eu errei nessa vida, tá entendendo? Eu vou sepultar. Ou seja, é aquilo que a gente sempre conhece. Começa e a gente sempre comenta, né? Vamos botar assim, eu falei a palavra errada. Tirando, não estou puxando o lado, não estou dizendo que seja melhor ou pior, não é nada disso. Todas as religiões têm seus méritos, mas tirando o espiritismo que consegue mostrar para a gente com mais clareza, não tudo, que a gente ainda não conhece quase nada, né, do espiritismo, né? Tem muita coisa a aprender, a conhecer, mas o mínimo que já nós conhecemos e vem uma clareza, né, vem uma condição de entendimento maior, a gente não tem como realmente não nos portar dessa maneira aqui. Ou seja, eu não sei, eu não sabia, não sei por que eu fiz isso. A gente sabe de tudo, a gente sabe que vai acontecer, a gente sabe que tem uma lei de causa e efeito, a gente sabe que tem uma expiação, mas a gente vai continuar a errar, vai continuar a fazer o errado, isso é notório, isso é nosso, a vida não dá saltos. Olha o que nós fizemos lá atrás e o que nós vamos estar fazendo hoje, e olha o que nós já fizemos lá atrás nessa vida e que estamos hoje. Mas, pelo menos, né, a gente já está colocando algumas sementes que nas próximas encarnações a tendência é nos melhorar. Né? Isso aí é de cada um. Né? Mas a tendência é já vir com essa sementinha de uma melhoria, de um entendimento, de uma condição. Então, o mais importante aqui é o que nessas três linhas, quatro linhas aqui, é a reforma íntima. Né? É começarmos por nós mesmos, para que nós não venhamos a errar e transitar pelo túnel da carne, como eles colocam aqui. A gente não tem mais condição de transitar pelo túnel da carne. A gente usa a carne, vai falar no parágrafo depois, a gente usa a nossa matéria para um fim. A gente já conhece o porquê nós estamos encarnados,
o porquê nós estamos materializados, o porquê nós vivemos ainda nesse planeta de provas e expiações. Isso vai ser colocado lá na frente. Agora, os erros do passado nós temos que resgatar. E os que vão ser plantados ainda nesta vida e vão ser colhidos lá na frente, e nós teremos que resgatar também. Mas, pelo menos, a gente está consciente que realmente isso vai acontecer e a gente está consciente e ciente de que a gente tem que melhorar. Alguém quer comentar? Então, essa parte ele fala que realmente essa realização divina começa no nosso íntimo, né? Essa transformação moral que a gente tanto estuda, do autoconhecimento, da nossa evolução, ela não é algo que é exteriorizado, ela é íntimo, é dentro de nós. E realmente a maioria, muitas vezes, nem vai enxergar, ou vai até, de repente, enxergar com demérito. Vai achar que você, essa pessoa, né, no caso assim, o Vitor agora tá tão bobão, né, aceita tudo, os outros não revida, tá tão... Alguns podem até enxergar como um demérito, às vezes, essa atitude da gente tentar, né, melhorar. Porque, como ele coloca ali, porque a maioria dos homens estão cegos, né, estão semi-cegos ou cegos, como o Flávio falou, realmente só preocupados com a matéria, só preocupados com essa vida corpórea, e aí muitas vezes você agir como Cristo é até mal visto. Você, na verdade, está sendo bobo, né? Tá sendo trouxa, tá abrindo mão, né, do seu dinheiro, do seu poder, muitas vezes em prol do bem do próximo ou em prol do que é certo, né? Só que se a pessoa não acredita em nada, se ela está só mergulhada na matéria, o que vale é essa vida, e morreu, acabou, existe uma tendência dessa pessoa realmente acabar tendo essa moral invertida, né? E até não enxergar ou enxergar com maus olhos esse caminho em direção ao Cristo. Alguém mais quer comentar? Então vamos em frente. Vou parar na transformação permanente. A carne é digna e venerável, pois é vaso de purificação, recebendo-nos para o resgate preciso. Entretanto, para os espíritos redimidos, significa morte ou transformação permanente. Então, aquilo que eu falei anteriormente, nós, espíritas, sabemos que a matéria é uma matéria transitória, poeira. Hoje eu estou, Flávio, nesse corpo de homem, com esse tipo de fisiologia, anatomia, né? Pele, tudo por aí afora. Só que isso tudo, quando eu morrer, morre, acaba. O que vai prevalecer é o espírito, que é o que vai vestir as outras roupas que virão depois. Então, para a gente, ele está bem claro isso aqui. A carne é digna e venerável, pois é vaso de purificação. É com essa matéria que nós vamos trabalhar a nossa elevação. É com essa matéria que teremos que fazer o melhor possível para nós e para os outros, né? Se não fizermos só para nós, estaríamos plantando muito fácil o egoísmo acima de tudo, né? Mas teremos que ser tocados e somos tocados para também, além de fazer o bem para a gente, em primeiro, porque nós temos que, para a gente mudar alguém, nós temos que mudar, né? Nós temos que ter essa condição e essa consciência de que esse vaso, né, esse corpo, essa matéria, ela vai se apodrecer e vai se desintegrar, e vai permanecer o espírito na sua evolução. E hoje eu visto esse tipo de matéria e amanhã eu vou vestir outro tipo de matéria. Mas a gente sabe que essa matéria é importante para quê? Como ele fala aqui, ó, para nosso resgate. Resgate de vidas erradas, de pensamentos errados, de atos errados. Ou seja, se a gente não mudou pelo amor, a gente vai mudar pela dor. Por isso que existe no planeta dores e sofrimentos. Isso é normal. O planeta nosso de provas e expiações. O planeta de regeneração vai ter menos de maldade, mas ela ainda vai permanecer aí, né, rodando o planeta de uma maneira normal. Então,
Para os espíritos redimidos, significa morte ou transformação permanente. Esses espíritos redimidos somos nós, que a gente já tem condição de saber que, através da reencarnação, nós retornaremos, não sei como, não sei aonde, em que família, em que planeta, em que país, mas retornaremos e teremos que encontrar o que nós plantamos de benéfico para o planeta e para nós. Então, nós somos esses espíritos redimidos, que a gente acha que a matéria, vamos botar assim, que o corpo se acabou. Então eu estou livre de todos os problemas. Não, você não está livre das coisas. Você vai continuar a resgatar as suas faltas, né? Mas uma coisa é importante, que essa morte que está aqui, entre aspas, né, faz com que você saiba que é uma transformação permanente, ou seja, você nasce e morre, como a gente está sabendo disso. Então, para a gente, isso vai ser altamente benéfico. E esse tipo de morte, entre aspas, né, não existe, né? É uma morte realmente plenas da matéria, né? Mais nada do que matéria. O espírito vai continuar a sua evolução. Alguém quiser completar? Ana Cláudia, quer falar? Não, amor. Não. Então, vamos em frente. E aí, para encerrar, o homem carnal, em vista das circunstâncias que lhe governam o esforço, pode ver somente o que está morto ou aquilo que vai morrer. O reino de Deus, porém, divino e imortal, escapa naturalmente à visão dos humanos. Então, a gente vê que não é quem acha que morreu acabou, que é o homem carnal, né? Não sei como é o pensamento deles, o que eles acreditam de uma maneira em si, porque uma coisa é eles falarem, né? Outra coisa é eles viverem realmente o quase morte, né? O que realmente vai acontecer. A gente tem relatos, né, de espíritos que, quando desencarnam, né, através dos livros, que ficam dormindo, esperando o juízo final. Eles dão outro nome, ficam dormindo, esperando um chamado. Eles ficam lá dormindo, esperando alguma coisa acontecer. Mas isso é o que passaram para eles. Eles não têm totalmente culpa. Eles poderiam questionar, eles poderiam estudar, eles poderiam ver se realmente isso tem uma condição de verdade, se é isso mesmo, porque Deus trabalha todos os dias, Jesus trabalhou todos os dias e continua trabalhando todos os dias, porque Jesus não morreu. E Deus, imagina se Deus falasse assim, agora eu vou tirar 1 minuto de sono porque eu estou cansado. Como é que ficaria esse universo? Então, realmente, é meio complicado nisso. Então, como ele diz aqui na última frase, e resgata tudo que a gente estudou aqui. O reino de Deus, porém, divino e imortal, escapa naturalmente à visão dos humanos. Então, para esse planeta, a sua grande maioria está muito longe dessa visão do todo, desse divino e imortal. Até por uma questão de entendimento e interpretação. A gente já tem outro entendimento, outra interpretação. A gente tem, através do livro do Espiritismo, uma condição de maior entendimento, porque existe uma comunicação entre os espíritos, né? Desencarnados com encarnados. E tem essa literatura aí muito abrangente que facilita a gente, como tem a Rádio Rio de Janeiro, como tem palestra no YouTube, né? Muitas coisas boas. Quando tem esses estudos aí que a gente faz e nos esclarece bastante. Então, para a gente, teoricamente, né, fica um pouco mais fácil. Na prática, não sei, porque na Rádio Rio de Janeiro, lá, que eu escuto bastante Rio de Janeiro, falou que tem muito espírita dando trabalho lá no Desencarne. Então, tem espírita dando trabalho lá no mundo espiritual, é sinal de que realmente tem algum problema aí. A gente tem que tomar... Que sirvamos de alerta para a gente, né? E os caras lá da Rádio Janeiro falaram numa palestra. Tem muito espírito, quando desencarna, vai para o plano espiritual, está dando muito trabalho para os espíritos. Então, é um sinal de alerta para a gente. Essa última passagem me lembrou até aquela passagem que Jesus fala que deixar os mortos enterrar seus mortos, né? Então, você vê como ele já coloca aquele homem que vive na carne, que só enxerga a carne,
ele já está morto, né? Você viveu uma vida que só se preocupa com a matéria, com as coisas da matéria, que vai durar aí, com muita sorte, se você conseguir viver aí acima da média, seus 80 e muito, 90 e poucos anos, que seria assim já com sorte. Então, tipo assim, você já pode se considerar morto, porque se a sua preocupação é só com isso, é só com esse curto espaço de tempo, você já morreu. E você automaticamente só vai enxergar o que é transitório, o que se destrói. E o reino de Deus não é nada disso, ele é exatamente a parte divina, a parte imortal, a parte sobre-humana, né? A parte que é realmente verdadeira, que é o nosso espírito imortal, e que muitos têm realmente essa dificuldade, né? E a gente está vivendo isso, né? Essa era da tecnologia, da ciência. É muito comum a gente ver realmente as pessoas estão muito perdidas, né? Elas estão muito desorientadas, realmente a fé está muito fraca. A gente acaba que a gente vive ou uma fé ignorante, né? Pessoas muito, às vezes, ignorantes e que seguem uma fé cega por ignorância, né? Seguindo líderes, na verdade, né? Em vez de seguir o Cristo e a moral do Cristo, você vê muitas pessoas que estão seguindo líderes, né? Líderes religiosos que enganam e pessoas mais ignorantes. E dentre aquelas mais intelectualizadas, você vê as pessoas também se perdendo, né? Porque procurando ali uma intelectualidade, mas sem, em conjunto, acompanhar a asa da moral, a asa da fé, aí essas pessoas também se perdem no ateísmo, se perdem numa falta de fé, e ficam também extremamente desorientadas, perdidas, e a gente vive esse momento de muita depressão, sofrimento, porque exatamente as pessoas estão vivendo uma vida muito apegada apenas às conquistas da matéria, né? Vendo exatamente já esse homem morto, vivendo uma vida já morta, e que automaticamente vai causando esses sentimentos, esses males psíquicos tão comuns que a gente está enxergando no mundo de hoje. Esse homem morto que você está falando, trata-se daquele que, como o Flávio falou, quando desencarna, ele fica dormindo, porque como ele não crê em nada que tem aqui na Terra, né, depois daqui, ele nem desperta e morre. E faz, tipo, vai ter uma reencarnação compulsória, provavelmente, porque ele não vai ter o despertar. Dificilmente vai ter um despertar, né? Com relação a isso. Porque um grande equívoco das pessoas é buscar o reino de Deus fora, né? Como diz aqui todo o texto, né? É o reino de Deus. E não é. É dentro. Né? Com essa tecnologia, como falou o Vitor, né? Todo mundo muito avançado, as pessoas estão procurando cada vez mais informações, mas elas não estão buscando a si mesmas. Né? Elas querem ter, mas não se encontram nisso, se perdem. E aí falta o quê? A religiosidade. Né? E como as pessoas mais intelectualizadas não querem seguir nenhum tipo de religiosidade, porque elas veem as massas seguindo, né? Líderes religiosos que passam uma visão muito deturpada, né? E isso dá uma ideia de que são as pessoas crédulas, mais simples, mais ignorantes, né? E quem é muito intelectualizado não quer seguir, porque ele não vai se enquadrar, vamos dizer assim, naquele tipo de pessoa que segue. Eu não vou ser desses fanáticos, esses ignorantes, entendeu? Aí acaba não seguindo nada, não se apegando em nada de fé, de religião, de nada, né? E não acredita em nada. Só quer estudar, intelectualizar-se cada vez mais e não vê, não conhece a verdadeira vida, né? Nem se conhece a si próprio, né? É o mais importante. É a reforma íntima que não se faz em quase. É isso. É realidade. Infelizmente. Mais alguém quer fazer algum comentário? Bem. E você vê que isso aí fica um pouquinho... Cada dia que passa fica mais difícil, né? As coisas se tornam mais difíceis, né? As coisas são programadas para um certo tempo,
para uma certa condição, mas o homem vai interferindo nesse planejamento, né? Olha só, eu não estou dizendo que o homem está mudando o planejamento, ele vai interferindo para pior, porque ele tem o livre-arbítrio e ele vai botando condições mais adversas para ele mesmo e para a sociedade, entendeu? Mas tudo está planejado, né? É aquilo, né? Ele vai fazendo até quando Deus quiser que ele faça, até quando Jesus permitir que ele faça. Mas ele vai interferindo de uma tal maneira, né, que você vê que as coisas vão se degradando moralmente, né? Você vê, eu não gosto de falar política, não vou falar de política aqui, mas você vê como a situação no nosso país está complicada politicamente. Isso aí causa problemas sérios a nível de comportamentos, a nível de atitudes, né? Você vê que é uma agressividade de ambas as partes, né? E você vê que coisas que não existiam, ou se existiam, mais camufladas, né? Há uns tempos atrás, mesmo nas eleições presidenciais, governamentais, ou de prefeitos, a nível de município. E assim vai para outros países também, não é só aqui, não. Então, existe um acirramento muito grande de pensamentos, de colocações dos seres humanos, que você fica até com medo hoje, não estou falando de Brasil só, não. Há medo hoje de você discutir, de você conversar, nem discutir, vamos botar conversar, de você defender alguma coisa. Porque hoje em dia se fala alguma coisa na televisão a favor de fulano ou a favor de ciclano, vem uma chuva de pedra em cima de você. Aí você fica falando assim, caramba, isso aí vai passando para todos os segmentos da sociedade, vai para a economia, vai para a religião, vai para o futebol. Você está vendo quantas pessoas estão brigando nas arquibancadas de futebol hoje, quantas pessoas estão brigando na rua por causa de futebol. Então, você vê como o acirramento de uma questão moral, como a parte comportamental do ser humano está sendo desintegrada de tal maneira que qualquer coisa hoje é sinônimo e é motivo de briga. É impressionante, eu estou falando de todos os segmentos da sociedade. Então, ou seja, o planeta está em ebulição, né? O planeta está assim, realmente naquela transformação planetária, né? Porque realmente você vê que em todos os pontos do planeta está tendo essas manifestações. Você fechou o seu áudio, Flávio. Está sem som. Agora voltou. Você estava falando e você mesmo fechou o seu áudio. É porque entrou uma ligação aqui, aí eu recusei a ligação. Então, quando entrou a ligação, deve ter bloqueado o teu áudio automaticamente. Mas agora voltou, pode continuar. Não sei onde eu parei. Mas tudo bem, você vê que está tendo realmente uma transformação planetária, né? Aquela que estão se colocando. Vai demorar, obviamente, né? Não vai ser de uma hora para outra, mas você vê que o comportamento do ser humano está muito esquisito, está muito estranho, é muito agressivo. Existe muita discórdia entre os seres humanos hoje em dia, de todos os países, do mundo todo. Não estou falando a nível de Brasil, não. Obviamente que a gente vive aqui, a gente consegue enxergar com mais clareza. Mas isso aí é muito preocupante, isso, né? Porque isso aí é sinônimo de quê? Sofrimentos e dores. E, por outro lado, os amigos espirituais também dizem que os inimigos da luz, né, os espíritos que são negativos, eles estão ajudando a fazer isso, porque quanto mais pessoas houver que saiam com eles, melhor, porque eles irão embora. Vai chegar uma hora, eles dizem, né, que as forças trevosas não terão mais magnetismo para permanecer aqui na Terra. Eles querem levar todo mundo que eles podem. Eles estão exatamente indo em cima das pessoas que são boas, mas são invigilantes. E, estão em cima. Isso preocupa a gente também, preocupa.
Sim. Então, nesse momento, você ter uma religião é uma dádiva de Deus. Não digo só o espiritismo, não. Ter uma religião, que a religião equilibra, entendeu? Faz parte ainda da necessidade da humanidade, ela ter Exato. algo a que se guiar, não é? Ela precisa Isso. ainda ter um guia, né? Isso. Guiar por alguma coisa. Porque mesmo aquele assim, essa religião não me define, essa religião aí Não, ela é assim, assado. Mas a pessoa, às vezes, precisa daquela religião que é mais opressora, precisa claro. daquela religião que te faz seguir ou temer. É de cada um. Porque cada um está naquela religião que ela se afiniza, que ela tem mais sintonia. Então, é aquilo que ela precisa. Não tem que ser, você tem que ser espírita, porque espiritismo que é a religião, que é verdade. Não, porque às vezes a pessoa não tem ainda a compreensão para algumas coisas, né? Não estou dizendo que ele é melhor ou pior, mas é a necessidade da pessoa, ela tem que estar ali onde ela está. Quando a humanidade for mais emancipada, vamos dizer assim, moralmente, mental, intelectualmente, aí talvez ela não precise de uma religião para dizer o que ela deve ou não fazer, né? Aí ela pode pensar por si própria também. Por enquanto, nem todos conseguem pensar por si próprios. Eles preferem ouvir e dizer amém. Mas é importante. Se eles conseguem dizer amém e cumprir o que aquela religião está dizendo a eles, ótimo, né? Está colocando uma doutrina para eles, está ótimo. Pior não ter nada e ficar aí ao Deus dará, né? E é isso que aqueles que são mais intelectualizados precisam entender, né? Porque às vezes eles olham essas religiões onde as pessoas acabam sendo ali um pouquinho mais doutrinadas, né? Sem muito questionamento, e aí, aí, como você falou, ele não busca uma religião, mas ele tem que entender que não tem só esse tipo de religião, né? Tem várias religiões exatamente para atender a vários tipos de personalidades e para todos os gostos, né? Deus, na verdade, quando permitiu ao homem essa pluralidade de religiões, ele estava exatamente fazendo um bem para poder abarcar todos os intelectos, todas as personalidades. E muitas vezes a pessoa que é mais intelectualizada não para estudar as outras religiões, ela só enxerga essas que são mais midiáticas, provavelmente não vê afinidade, né? Porque a gente vê principalmente essas que estão na televisão, realmente dificilmente vai atrair uma pessoa mais intelectualizada, né? Pelo que a gente assiste na televisão. Só que aí ela não busca outras, né? Não busca outros conhecimentos, outros como o espiritismo, por exemplo, ou tantas outras, para poder de repente encontrar algo que se encaixe melhor, né, na sua forma de sentir, de pensar, mas não ficar sem, né? Não deixar essa parte espiritual realmente abandonada, né? Procurar se aprofundar, porque realmente fica sendo um instrumento muito importante nesse momento. Porque, como a Doroteia falou, é um momento difícil, um momento de abordagem desses espíritos trevosos, desejosos de que a maioria o máximo possível de pessoas sejam arrastadas junto com eles, né? E se a gente realmente não tiver esse instrumento da religião, acredito que vai dificultar bastante a nossa caminhada. Então, estamos chegando a mais um fim de estudo da noite de hoje, agradecendo a todos, agradecendo em especial ao Flávio por nos guiar no estudo da noite de hoje, e convido o nosso irmão João, que vai fazer o estudo da semana que vem, para fazer a nossa prece de encerramento. Então, vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e agradecer por mais essa oportunidade que nós estamos tendo de aprender os ensinos do nosso Mestre Jesus. Que nós possamos tentar pôr em prática alguma coisa do que Jesus nos ensinou para que nós possamos melhorar um pouquinho a cada dia.
Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite, meus irmãos. Uma excelente semana, um excelente fim de semana. Fiquem com Deus. Até a próxima. Boa noite a todos.